Senhor Jesus, amém. Senhor, nós humildemente recorremos à Sua presença. Temos a consciência de que Tu és o Deus provedor. Amém. Senhor, tudo que temos vem de Ti. O nosso sustento vem de Ti. Amém. A nossa saúde vem de Ti. Amém. Até mesmo o ar que respiramos vem de Ti. Amém. O fôlego da vida vem de Ti. Amém. Então temos consciência de que Tu és o nosso Deus provedor. Amém. Senhor, nessa tarde, nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles irmãos que porventura nesse ambiente, nessa noite, Senhor, necessitem da Tua intervenção, assim como o Senhor interviu, Senhor, em tantas as vidas, Senhor, ao longo do Seu ministério terreno. O Senhor curou aleijados, o Senhor devolveu a vista aos cegos, o Senhor ressuscitou até mortos. Então, de fato, Tu és um Deus poderoso. Ó Senhor Jesus, esse mesmo poder que operou, Senhor, nos cegos, que operou nos aleijados, que operou também nos mortos, Ele é o mesmo poder hoje. E Ele pode operar nessa tarde. Senhor Jesus, ó, diante de Ti, diante do Teu trono, Senhor, reconhecendo a Sua majestade, humildemente nós recorremos a Ti. Senhor, os irmãos que necessitam da cura, os irmãos, Senhor, que estão enfermos, nessa tarde nós rogamos a Ti. Vem com a Tua mão e toca em tais irmãos. Que da Tua mão possa sair poder, assim como saiu para curar o fluxo de sangue daquela mulher, Senhor, que por anos tinha uma hemorragia. Ó Senhor Jesus, Sua palavra diz que o Senhor não só levou na cruz os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades foram levadas na cruz. Ó Senhor Jesus, então vem com as Tuas mãos, Senhor, e concede a cura àqueles que necessitam a cura. Aqueles que seu organismo está em desordem, Senhor Jesus, provocando enfermidades, que o Senhor possa colocar em ordem nessa tarde. Pela fé, Senhor, nós recebemos essa intervenção em nossa vida. Também, Senhor, eu quero aproveitar e pedir a Ti. Muitos estão desempregados, alguns há tanto tempo. Ó Senhor Jesus, toda providência vem de Ti. Tu é quem moves o coração dos homens. Senhor, move o coração de alguns empregadores. Senhor, que eles possam conceder empregos para os irmãos que estão desempregados. Ó Senhor Jesus, todos eles estão ao nosso serviço. Somos o Teu povo, somos os Teus filhos. Senhor, escute nossa oração nessa tarde. A Tua igreja aqui reunida, Senhor, com um só pensamento. Senhor, pensando concordemente, nós rogamos a Ti. Ordenamos a bênção na vida desses irmãos. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Nosso ministério não é pautado em falar de curas, cerca de prosperidade. Mas essas coisas também Deus pode manifestar em nosso meio. Deus pode curar. E Ele tem curado. Não são poucos os testemunhos de pessoas entre nós que tinham enfermidades sérias e graves e que Deus interviu e que operou a cura e que operou milagres. Ainda hoje eu estava vendo em um dos grupos no distrito aqui uma cura que uma irmã recebeu. Então Deus, Ele tem confirmado o seu ministério, tem confirmado a sua palavra em nosso meio, também por intermédio disso. Amém. Porque se Deus não estivesse conosco, se esse ministério não tivesse a confirmação de Deus, os milagres também não nos acompanhariam. Mas irmãos, se pedíssemos aqui para que vocês dessem testemunhos da intervenção de Deus na vida de vocês, curando, ou seja, fazendo o que for, todos certamente teríamos o que falar. Então nós precisamos crer naquele mesmo Deus que curou muitos cegos quando no seu ministério terrenal. Nós precisamos crer no mesmo Deus que ressuscitou a mortos quando também no seu ministério terrenal. Ele não mudou em nada, Ele continua sendo o mesmo Deus. A sua providência na vida do homem ainda continua sendo a mesma. Então, esse momento que Ele de fato tenha sido nessa tarde, nessa noite, um marco
da ação de Deus na nossa vida. Nós esperamos dentro em breve ouvir testemunhos. Naquela reunião eu fui curado de tal enfermidade. Depois daquela reunião eu me empreguei. Certamente Deus vai agir. Eu creio. Vocês creem? Aleluia. É isso mesmo. Amém. Não faz sentido a nossa vida se nós não cremos, né? Bom, graças a Deus por essa reunião, onde nós vamos tentar, na verdade, compartilhar com vocês sobre o que nós vimos nessa última conferência. Foram 16 mensagens. É impossível em uma hora compartilhar todo o conteúdo, mas queremos em linhas gerais mostrar e expor o que vimos, né? Claro que nesse semestre que está se encerrando, nós estávamos desfrutando nas reuniões ao longo desses últimos 6 meses, nós estávamos vendo acerca do livro de Romanos, não era isso? E uma coisa que me chamou a atenção nessa conferência foi exatamente essa transição, o porquê e como deve ser, certo? A introdução dessa carta de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A epístola de Paulo aos Coríntios, quando nós olhamos para ela, nós vemos o registro de uma igreja cheia de irregularidades. Fornicação, prostituição, divisão, litígio entre irmãos, ou seja, muitas coisas negativas. Então, primeira coisa que eu perguntei para mim, alguns meses atrás, quando foi compartilhado conosco que iríamos ver 1 Coríntios, eu digo, que lições, o que nós vamos extrair de uma carta com um conteúdo tão negativo? Então, tudo começou com a seguinte exposição. Para que a gente possa entender o conteúdo de Coríntios, nós precisamos entender primeiro o porquê de Romanos. Em Romanos, nós vimos a condição do homem, não é assim? Romanos relata a história da humanidade, a história do homem imerso, mergulhado no pecado. Ou seja, o homem condenado. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23, ele diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então, todos os homens haviam pecado. E que então solução haveria para esse homem? Porque esse homem que pecou, ele estava numa condição de pecador e ele está destituído da glória de Deus. Ou seja, o favor de Deus para esse homem não há. Mas é impressionante como a salvação de Deus, o amor de Deus pelos homens se manifesta em ações práticas. Deus, vendo o homem onde estava, ele foi lá e resgatou esse homem. Ou seja, de pecador, a carta de Paulo aos Romanos mostra que nós nos tornamos de pecadores em filhos de Deus. Então veja que quadro maravilhoso. E isso foi algo que nós experimentamos mediante o que? A fé. Nós cremos no Evangelho, nós cremos na redenção, cremos na obra de Jesus Cristo. E isso então mudou a nossa condição. Ou seja, de pecador, agora nós somos filhos de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, agora eu sou um filho de Deus. Então no capítulo 5, por exemplo, nos apresenta aqui uma porção da palavra que é maravilhosa demais e que atesta isso que eu acabei de falar. O versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O versículo 10, leiam comigo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a salvação de Deus nos é apresentada nessa carta de Paulo aos Romanos. Nós agora temos a salvação. Você tem a salvação? Amém. Você crê na salvação? Amém. Então, o capítulo 8, por exemplo, ele diz assim, o versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes
a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. 30, leiam comigo. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós vemos uma série de fatos nessa carta de Paulo aos Romanos que trazem muitos benefícios para nós. E o maior de todos eles, a nossa salvação. E tudo isso nós obtivemos por meio de quê? Da fé. Jesus fez tudo por nós. Deus, por meio do seu Filho, fez tudo isso por nós. Até então, a única coisa que se requereu da nossa parte foi apenas que nós crescêssemos na obra daquele que foi enviado por Deus. Bom, alcançamos a salvação. Agora somos salvos, temos a vida de Deus. Mas Deus, após fazer tudo isso, precisava nos colocar em um lugar no qual nós poderíamos ter a oportunidade de viver essa salvação na prática, de viver como um filho de Deus na prática. E esse ambiente é a igreja. Então, Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então perceba que aqui não é mais uma questão de fé, mas agora é uma questão de prática, é de você se apresentar. Então, esse lugar que Deus preparou para nós, o qual nós estamos vivendo, que é a igreja, é a igreja que está descrita na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mesmo tendo todos aqueles defeitos, mesmo tendo cristãos, irmãos, com todos aqueles comportamentos, mas saiba de uma coisa: ela é a igreja de Deus. Amém. Mesmo assim, ela é a igreja de Deus, certo? Então, irmãos, a igreja é um lugar muito especial, não só para Deus, mas para todos nós. Amém. Então perceba que o que o livro de Romanos descreve a nosso respeito não tinha um fim em si, mas era uma preparação que Deus estava fazendo comigo e com você para nos colocar na igreja. Amém. Então, Romanos descreve toda essa nossa trajetória, mostra quem de fato nós éramos e quem de fato nós somos hoje. Então não dava para você entrar em 1 Coríntios se você não tivesse primeiro essa visão do que é exposto na carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Bom, não esqueça, nós não podemos esquecer que éramos o quê? Pecadores, que estávamos condenados à perdição eterna, que talvez vivíamos imersos, talvez não em todas, mas em muitas daquelas situações que a carta de Paulo aos Coríntios descreve. Mas Deus nos tornou seus filhos. Amém. Somos filhos de Deus. Amém. Então a igreja, ela é esse lugar, ela deve ser esse lugar, e ela é esse lugar onde nós somos acolhidos. Amém. Independente do que somos, como vivemos, mas a igreja é um lugar de acolhimento. Amém. Amém? Você diz amém a isso? Amém. Você se sente acolhido na igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. Então, voltando a Romanos 12. Então, Deus, agora, por meio do apóstolo Paulo, mostra a necessidade de nós apresentarmos o nosso corpo como esse sacrifício vivo. E onde esse sacrifício vivo é apresentado? Na igreja. Amém. A igreja, ela é o quê? O corpo de Cristo. Amém. Eu e você somos membros desse corpo. Todos nós fazemos parte desse corpo. Então, quando nós nos apresentamos, Deus tem a oportunidade de concluir em nós a sua obra de salvação. É importante, nós não vamos ter tempo para isso, mas é importante que a vida da igreja ela seja vivida com toda a intensidade. Não se conforme, você veio para a vida da igreja, mas uma pergunta eu te faço: você tem servido? Tem se envolvido com os serviços?
Se não, precisa esperar. Não expõe tudo, nos prepara para introduzir dentro desse quadro que a igreja em Corinto mostra para nós. Capítulo 1 de 1 Coríntios diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sócio. 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Então, uma coisa que precisamos perceber é que, embora essa igreja ela tenha todos esses defeitos, mas a Bíblia é clara, diz que ela é a igreja de Deus. Ela é a igreja de Deus. Então, Romanos mostrou a nossa condição, mostrou-nos a salvação, mas foi uma preparação para que nós percebêssemos agora para onde nós iríamos. A igreja é o lugar onde nós devemos estar. Irmãos, não saia da vida da igreja. Aconteça o que acontecer, permaneça na vida da igreja. Não existe, fora desse ambiente, dessa esfera, nenhum lugar onde você possa estar e ser feliz e ter o operado de Deus na sua vida. Não existe. Aleluia, glória a Deus. É tolice você pensar: não, eu vou ficar em casa, eu vou tentar, eu vou viver a minha vida sozinho. Você pode até viver, mas eu vou dizer para você, você não terá o operar de Deus na sua vida. É verdade. Deus só opera, só trabalha na nossa vida na igreja. Vou repetir: aconteça o que acontecer, não abandone a vida da igreja. Esse é o lugar que Deus preparou para mim e para você. Portanto, não reclame das reuniões na sua localidade. Não reclame dos serviços na sua localidade. Não murmure por determinadas coisas que existem na sua localidade. Saiba, essa igreja é de Deus. Então, Deus, Ele nos abriu essa carta de Paulo aos Coríntios, não com o propósito, o objetivo de nós mergulharmos em coisas negativas. Mas o objetivo dessa carta para nós é que possamos tirar lições e aprender como lidar com essas situações. Ao longo desse semestre nós vamos ver várias ocorrências, várias coisas que aconteceram e que o apóstolo Paulo tratou com elas, ou seja, lidou com elas. Nós vemos na segunda carta, não vamos entrar, mas é apenas um comentário que eu quero fazer, mas nós vemos já a segunda carta de Paulo aos Coríntios. É uma epístola, é uma carta totalmente diferente da primeira carta. Concorda? Aliás, não precisa nem você concordar, porque é assim, está lá na Bíblia, certo? Mas quando você lê, você vê que ela foi resultado do trabalhar de Deus naqueles irmãos. Vou dizer mais uma vez: não saia da igreja. Conceda a Deus a oportunidade de trabalhar na sua vida. Você vai ser transformado. E assim como a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós também podemos ter a mesma experiência. De novo, eu estava lembrando aqui. Uma reunião como essa nos faz lembrar do início. De fato, hoje foi cantado um hino aqui. Bebe a humilde. Poxa, esse hino me fez voltar aí para 1991. Né, a gente discutava muito esse hino, né? Lá em Macau, eu até falei para o Ademir: Ademir, esse era o hino oficial da igreja em Macau, porque toda reunião a gente tinha a obrigação de cantar esse hino. Então, nós que permanecemos daqueles anos até hoje, eu tenho certeza, nós não somos mais as mesmas pessoas. Muitas coisas se passaram. Assim como os coríntios enfrentaram, nós também enfrentamos muitas coisas, muitas tribulações, muitas turbulências, muitas dificuldades, mas nos que permaneceram, Deus avançou. Irmãos, permaneça na igreja. E Deus vai trabalhar em você. Senhor Jesus. Nós somos chamados, quero concluir aqui para o Cristiano. Pode vir para cá já, Cristiano. Já está chegando o seu tempo. Nós precisamos perceber uma coisa: nós fomos chamados para ser santos.
Então o chamamento de Deus foi para sermos santos. Então precisamos ser uma igreja santa. O que é uma igreja santa? É isso. Santidade é resultado da nossa relação com Deus. Amém. Quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, e Deus que é santo, os elementos da santidade só Ele tem. Então cada vez que eu contato Deus, esses elementos de santidade é infundido no meu ser. Amém. Irmãos, nós estamos sendo santificados. Amém. Nessa noite, creia, a santificação está operando no nosso ser. Amém. Os elementos que só Deus tem, que são elementos santos, que constituem a sua própria pessoa, nessa hora, por meio da sua palavra, está alcançando cada um de nós. Amém? Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Os irmãos vão pontuar. Jesus é o Senhor. Amém. Diga para quem está do seu lado assim: eu tenho o Espírito. Não, mas diga com convicção: eu tenho o Espírito. Aleluia. Eu tenho o Espírito. Aleluia. Já faz alguns meses que o Senhor ele vem falando muito forte para nós no que diz respeito a nós sermos um. E a conferência só veio complementar algo que ardia no meu coração, no nosso coração, e a confirmação do Espírito de que Deus ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Foi lançado para nós um desafio de nós crescermos 20%. Quem está para esse desafio? Levanta a mão. Vocês acham que é possível a igreja crescer 20%? Até o final de 2019? Nós temos ferramenta para isso? Temos. Eu também creio que nós temos 20%. Mas existe algo que no decorrer de algumas reuniões, e o Sumaré completou isso, é que para que nós possamos multiplicar e que as pessoas possam permanecer em nosso meio, que nós possamos dar fruto e que o vosso fruto permaneça. Nós já temos unidade. O que nos dá unidade? Nós compartilhamos da mesma vida. Nós somos filhos de Deus. Temos DNA divino em nós. Sim ou não? Amém. Mas ainda falta unanimidade. E a unanimidade só vem por meio do operar da cruz. Não é assim? Ao negar a nós mesmos e fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Algumas semanas atrás, eu posso dizer meses, em Açu, houve uma reunião de serviço, e eu creio que alguns de vocês estavam lá, e que nessa reunião foi passado um desafio para nós, de que antes nós cuidávamos da cidade, cada cidade cuidava de uma cidade, cuidava de duas cidades. Mas naquele dia, o Espírito Santo, ele quis nos levar a um nível de aperfeiçoamento um pouco maior. E naquele dia foi dado um encorajamento para que 2 cidades ou 3 cidades cuidassem de uma cidade. E ali no final da oração, o irmão que orou disse: Senhor, se nós formos unânimes, se nós falarmos a mesma língua, e se em nós arder o mesmo sentimento, Deus vai poder fazer grandes coisas por meio de nós. Amém. E naquele dia ficou algo muito claro para mim. Tem unidade, mas ainda falta mais unanimidade. Quando nós alcançarmos esse nível de unanimidade que está no coração do Pai, no coração do Filho, for passado por meio do cabeça para a igreja vai poder fazer grandes coisas. Amém. Já tem feito. Não é que nós não sejamos unânimes, mas ainda falta mais um pouco. E naquele dia foi passado encorajamento que Açu e Itajá está dando em que cidade, irmão? De Jucurutu. Por que exigia um pouco mais de crescimento, de aperfeiçoamento? Pelo seguinte: cada cidade tem suas peculiaridades. Nós servimos ao mesmo Senhor, mas às vezes um tem um jeito de cuidar e outro tem outro, e assim vai. Mas naquele dia, a partir dali, nós precisaríamos abrir mão, muitas vezes do meu jeito de cuidar da cidade, para ter comunhão com o João, ter comunhão com os irmãos de Itajá, para que ali o Espírito Santo possa dizer: vocês vão fazer assim.
e não a minha vontade e o meu jeito de fazer. E isso ia exigir de nós um nível um pouco maior de negar a si mesmo, de experimentar a cruz. Não foi assim? E logo depois, algumas semanas depois, no outro mês, teve um outro aperfeiçoamento, onde os irmãos estiveram em Taiwan, em uma igreja de Taipei, né? E ali na China, muitas pessoas salvas, igrejas com 5 mil irmãos, 10 mil irmãos, e foi mostrado para nós a diligência de como aqueles homens, aqueles irmãos cuidam das pessoas. E mais uma vez eu pude ser iluminado no seguinte: eles são fiéis à palavra dos apóstolos. Amém. O que os apóstolos, aqueles irmãos que estão à frente dele, colocam para eles, eles cumprem. Amém. Eles são fiéis. E aí está o motivo da bênção de igrejas tão grandes, com tantas pessoas sendo salvas e sendo aperfeiçoadas. E agora na conferência foi falado assim para nós que nós passamos agora, estamos iniciando um novo ciclo. Um novo ciclo se iniciou. E eu queria que todos pudessem abrir aqui em Gênesis capítulo 11. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo, aquele contexto da Torre de Babel, a partir do versículo 5. Olha o que ele diz. Todos acharam? Gênesis 11, 5 diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Esses homens aqui, eles conheciam um Deus fora. Hoje, nós temos o Espírito. Amém. Vocês já imaginaram o que Deus pode fazer por intermédio de nós, se nós formos unânimes? Aleluia. Se nós pulsarmos o mesmo desejo, uma mesma visão. Porque assim, o rio, ele flui do trono de Deus, passa por Deus. Deus dispensa a sua palavra, o seu sentimento para os seus apóstolos. Os apóstolos passam para os cooperadores, por sua vez, passam para os presbíteros e irmãos responsáveis. Os irmãos responsáveis compartilham com os diáconos e os diáconos fazem chegar até as ovelhas. Se nesse processo houver alguma interrupção, não tem como chegar à bênção. E às vezes as ovelhas se tornam estéreis, infrutíferas. Que nós, irmãos, possamos ser fiéis àquilo que Deus tem falado por meio dos apóstolos. Amém. Nós não viemos a inventar nada, a gente vem apenas a ser fiéis à palavra do ministério. Amém. É isso que tem tornado igrejas grandes, numerosas. Nós não estamos buscando números, nós estamos buscando a salvação das pessoas. Amém. Colocar a maior quantidade de pessoas possível dentro da arca, para que aqui elas possam ter a oportunidade de serem aperfeiçoadas, terem a oportunidade de se tornar parte do filho varão. Amém. Que nas igrejas dessa região, de toda a região 4, nós possamos ser unânimes. Amém. As pessoas foram salvas. O que está sendo dado para ela? É o curso bíblico com material X. Depois que elas foram salvas, qual é o próximo passo? É dar para elas um alimento diário e uma Bíblia. E depois, quando elas terminarem o curso bíblico, fazer uma palestra, fazer uma reunião, um domingo de festa, para receber essas pessoas no partir do pão. Que nós possamos andar no mesmo passo, no mesmo sentimento. Não andar, eu vou fazer de um jeito aqui, outro faz ali, irmãos, não tem bênção. A bênção de Deus, ela vem por meio da unanimidade. E aqui, vamos abrir João capítulo 17. O que é que diz João 17? A oração do Senhor antes dele ir para a cruz, né? E qual era a preocupação dele aqui? Dentre tantas que ele compartilha aqui em João 17. Ele diz o seguinte, João 17, a partir do versículo 20. Senhor Jesus, não rogo somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Se as pessoas que vierem, elas encontrarem entre nós vários falares, conversas, maneira de agir de um jeito, de outro, contendas na igreja, elas vão crer? Tem como crer, não? Sem unanimidade entre nós. Olha o que ele diz no final do versículo: sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido transmitir a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Se não houver unidade, se não houver um só falar entre nós, nós perdemos a força e as pessoas não irão crer. Que o Senhor possa ganhar em nosso coração um coração simples, de acatar o falar dos apóstolos, dos profetas. O que é que ele diz em 2 Crônica? 2 Crônica 20, né? Senhor Jesus, 2 Crônica 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quer ser próspero? Precisa crer nos profetas. Ter convicção de que aqueles que Deus colocou à nossa frente são irmãos, são autoridades estabelecidas por Deus, para Deus dispensar a sua vontade para o seu povo. E quando nós cremos e praticamos essa palavra, nós recebemos bênção. Nós vamos prosperar. As igrejas vão avançar. Nós não vamos aumentar em só 20%, nós vamos aumentar 25%, 30%, 40%. Vocês estão vendo que aqui já está difícil de reunir. Aqui tem 648 cadeiras. Mas não coube, tem irmãos lá fora. Esse local aqui não vai servir para nós. Nós vamos ter que reunir lá no estacionamento. Lá cabe 2.000 pessoas. Igreja em Açu com 5.000 irmãos. Igreja em Macau com 1.000 irmãos. Igreja em Mossoró com 5 irmãos. Paraúna com 1.000 irmãos. Vocês creem nisso ou não? Se entre nós houver unanimidade, Deus vai poder fazer grandes coisas. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Eu também tenho o Espírito. E essa tarde é uma grande oportunidade para nós podermos exercitar. Amém. O irmão Carlos Silva e o irmão Cristiano compartilharam conosco algo essencial na vida da igreja: unanimidade e desejo de estar no viver da igreja. E essa é uma grande oportunidade para nós praticarmos essa palavra. Amém. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 15, tem uma mensagem para nós. Marcos, capítulo 8, versículo 15. O próprio Senhor Jesus nos deixou essa mensagem. Preveniu-nos Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pouco nós falamos sobre esse fermento de Herodes, mas essa noite nós temos a oportunidade de, se esse fermento estiver querendo ser usado pelo nosso homem interior, nós deixarmos ele de lado e expulsarmos ele do nosso coração. Herodes gostava de ouvir João Batista. Certamente João Batista pregava ali no deserto e muitas pessoas criam na palavra de João Batista. E Herodes ficava encantado com aquela palavra. Certamente ele dizia: que palavra! Certamente algum dia você falou a mesma coisa na vida da igreja.
Que palavra, irmãos. Que palavra. Mas o grande problema de Herodes é que Herodes não aplicou a palavra à sua vida. João Batista o advertiu, mas ele não aplicou a palavra que ouvia e arrependimento em seu viver. E trazendo para a experiência dessa tarde, nós temos aqui alguns irmãos compartilhando a mensagem. Se o seu coração tiver preferência pelo falar de um ou de outro, cuidado, pode ser o fermento de Herodes. O que eu e você precisamos perceber é que na reunião da igreja o Espírito é um, porque quem fala é o Senhor. Amém. Quem fala para você é Deus. Amém. Você não pode nem pensar em começar a escolher profetas para ouvir, porque se você escolher profetas para ouvir, você vem para a reunião da igreja para ouvir palestra, e você pode até julgar o palestrante, mas você nunca pode julgar a palavra de Deus. Essa noite o Senhor quer falar para você. Ouça o meu falar. Nós precisamos de unanimidade. Unanimidade no falar, unanimidade no proceder. Por que nós precisamos disso? Porque nós fomos escolhidos. Nós éramos um material inútil para a obra de Deus, mas um dia Ele teve misericórdia de nós. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Esse é o sentimento do apóstolo Paulo, e esse deve ser o nosso sentimento. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Você tem um ministério. O irmão que está do seu lado também tem um ministério. E esse ministério ele é exercido em todos os lugares onde nós estamos. E quando o irmão Carlos falou que o melhor ambiente é a vida da igreja, eu pude compartilhar isso também ontem lá em Açu. Sabe por que aqui é o melhor ambiente? Você gosta e você quer receber bênção na sua vida? Amém. Olha aí para o seu lado. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe aí para trás, olhe para frente. Sabe o que tem do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na sua frente, atrás de você? Bênção. Esse irmão que está do seu lado é bênção. Fale para ele, avise para ele aí, você é uma bênção. Aleluia! Você é uma bênção. E onde nós vamos procurar? Onde iremos? Para quem iremos? Nós estamos rodeados de bênção. Louvado seja o Senhor. E Ele foi misericordioso. Versículo 13. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Versículo 15, parte A. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Se a palavra diz que você é uma bênção, você é uma bênção. Amém. Não duvide da palavra de Deus. Não ouça vozes querendo dizer que você não é nada, que você não pode. E muitos, talvez aqui algumas localidades, terão dificuldade em convencer, através da palavra, através de ações dos irmãos, de que é possível nós crescermos, no mínimo,
20% esse ano. Mas eu quero dizer a você, não pense assim, meu irmão e minha irmã. Nós podemos crescer mais. Nós podemos crescer muito mais. E nós tivemos, os irmãos nos deram uma forma, e você pode estar pensando, como é que Cristiano falou que vai reunir 5.000 irmãos em Mossoró? Não tem problema, é no domingo, né? Domingo pela manhã, às 7 da manhã, a primeira reunião do distrito Alto São Manuel. Às 9 da manhã, segunda reunião do distrito Santo Antônio. E assim vai, é o dia todo de reunião. 5.000 irmãos. Não se preocupe com o local onde vamos reunir. Se preocupe em salvar as pessoas. Se preocupe em pregar o Evangelho. Porque é para isso que eu e você fomos chamados. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ainda em 1 Timóteo. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 6. 1 Timóteo 3, 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Busque a palavra. Busque a palavra. Conheça. Salve a você mesmo primeiro, para depois salvar outros. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que eu e você tenhamos bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1 e 2. Tem um recado para nós, e nós devemos considerar esse recado. Assim pois, irmãos, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu pergunto essa noite, você tem sido fiel ao comissionamento que o Senhor deu a você? Se você não tem sido fiel, a palavra tem consolo para nós. Você pode dizer, eu não fui fiel ainda, mas eu posso ser. Essa noite, como o irmão Cristiano falou, esse semestre, esse novo ciclo que nós estamos começando, para mim e para você pode começar hoje, com aquilo que você está ouvindo. Depende da sua reação ao falar de Deus. Senhor Jesus, nós somos ministros e despenseiros. De quê? Ministros e despenseiros de quê? Os mistérios de Deus estão no nosso interior. Os mistérios de Deus estão na sua palavra. Se nós comemos ela, se nós nos constituímos dela, irmãos, nós só vamos falar nisso. Quero contar um caso de um irmão que trabalhava numa certa empresa e durante o seu trajeto de volta para casa, ele lendo um chave e desfrutando o Senhor, ele começou a falar para um colega dele de trabalho. Começou a falar, falando do Senhor, explicando ali e tal. Já chegando no final do trajeto, o colega dele olhou para ele e falou assim: rapaz, você não tem outra coisa para falar não? Aí ele disse: rapaz, tenho não. Eu só tenho Cristo para falar para você. Então não importa que nós sejamos dispenseiros, não importa onde nós estamos. E eu tinha dito isso para Carlos lá na estância, e vou repetir aqui para os irmãos. Eu descobri que eu sou irmão tempo integral. Eu queria encorajar você a ser tempo integral também. Mas não precisa deixar o emprego, deixar o seu comércio, os seus negócios para ser tempo integral. Você pode ser tempo integral. Passe o dia dependendo do Senhor. Fale do Senhor na primeira e na última oportunidade que você tem. Então você também é tempo integral. Amanheceu, Jesus é o Senhor. Anoiteceu, Jesus é o Senhor. Durante o dia, irmãos, o nosso trabalho, nós temos muitas oportunidades e Ele tem dado isso a nós. Às vezes nós esquecemos que somos dispenseiros.
mas Ele quer nos lembrar. E não tome essa palavra, você que não está praticando, se não está praticando, não tome essa palavra como uma cobrança, mas tome como salvação. Capítulo 4, versículo 14 de 1 Coríntios. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Se o Senhor fala para você, não é para te condenar, mas é para te salvar. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Eu tenho o Espírito. Amém. Você tem o Espírito. Amém. Nós temos o poder do Evangelho e nós podemos salvar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Os irmãos começaram com essa frase, eu também tenho como iniciar com essa frase. Nós proclamarmos: eu tenho o Espírito. Vamos lá? Amém. Eu tenho o Espírito. Amém. Eu tenho o Espírito. Irmãos, esse ponto de que nós temos o Espírito foi um dos pontos altos dessa conferência, porque como o Carlos iniciou a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a sua primeira carta, relata muitas situações. E a gente pode pensar que vai haver problemas, vai ser uma carta que a gente só vai ver problemas de divisão que tinha entre eles. Eles tinham problemas de litígio, problemas no casamento, e várias situações que a gente podia pensar que a gente ia ver só problemas. Mas eu queria dizer, irmãos, que nosso foco não vai ser nos problemas. Nosso foco vai ser na solução. E a solução está no Espírito. Eu sei, irmão, se for abrir aqui para falar de problemas, vai ser uma choradeira só entre nós. Cada um tem um problema maior do que o outro. Mas não vamos olhar para os problemas, olhe para o que está dentro de você. Amém. Você tem o Espírito. Amém. A solução para todos os problemas está dentro de você. Amém. Então Paulo, irmãos, quando ele começa a escrever os Coríntios, o esforço de Paulo é para tirar a atenção dos irmãos dos problemas e tentar trazer os irmãos para o foco principal do nosso chamamento. Nós, irmãos, quando nós cremos no Senhor, algo grandioso ocorreu em nós. O Deus da glória, Ele se uniu ao nosso espírito. Amém. E agora nós temos esse Deus habitando dentro de nós. Amém. Então por isso que Paulo já começa falando que nós somos chamados, que a igreja é de Deus. Apesar das situações, irmãos, você pode até pensar: eu não sou nem digno de estar nessa reunião diante de tantos erros que eu já cometi. Mas eu queria dizer que você é de Deus. Amém. Nós somos de Deus, irmãos. E se nós trilharmos o caminho do Espírito, não importa a condição, Deus ele vai mudar pouco a pouco a vida de cada um de nós. Amém. Então Paulo, quando ele escreve, essa carta aos Coríntios, ele fala muito dessa questão do Espírito, que o Espírito, irmãos, é o centro, não é? É a solução para todos os problemas. No capítulo 6, eu fiquei encarregado de falar um pouco aqui do capítulo 6. Então não vou falar, irmãos, que já no início do capítulo 6 ele vai falar muitas situações que ocorreram, mas eu queria ler com vocês o versículo 11. Olha só, porque Paulo, ele está relatando aqui algumas situações, mas é no versículo 11 que ele mostra assim: por que acontece isso na igreja? Por que acontece isso entre os filhos de Deus? Então Paulo começa a trazer os irmãos de volta para a solução. Ele fala alguns problemas, algumas situações, mas no versículo 11 vamos ler, exercitando bastante o nosso espírito. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo disse: olha, não fique olhando para isso, não é? Não dê tanta atenção a isso.
tais fostes algum de vós. Houve, irmãos, uma grande mudança na nossa vida a partir do dia que nós cremos no Senhor. Antes de crer, nós tínhamos muitas coisas, muitas preferências, né? Como o João falou, tinha preferência por uma coisa ou por outra, e até quando a gente vem para a igreja, a gente ainda é tendencioso a trazer isso, né? Ter preferência por um irmão, por aquele. Mas eu queria dizer uma coisa: tais fostes alguns de vós. Essas coisas agora devem ficar para trás. Mas diz o que? Mas vós vos lavastes. Irmãos, esse lavar aqui, né, não é o lavar do sangue que tratou com os nossos pecados. Isso aqui, irmãos, é o lavar do Espírito que trata com a nossa pessoa. Então não importa, irmãos, se quando nós vemos para a igreja, cada um de nós vem com um monte de problemas, um monte de situações, um monte de dificuldades, mas, irmão, dentro de nós há o Espírito que quer nos lavar de todas essas coisas. Então, cada vez, irmãos, que eu invoco o nome do Senhor, eu estou fazendo com que esse Espírito ele possa fluir de mim, e quando ele flui, irmãos, ele vai lavando todas as sujeiras. É por isso, irmãos, que nós falamos tanto na igreja, e falamos, a Epístola aos Coríntios começa fala isso no início, né, a igreja de Deus que está em Corinto, né, assim, os santificados em Cristo Jesus, chamados, né, para ser santos, com todos que em todo lugar invocam. Irmãos, invocar faz com que o nosso Espírito ele entre em movimento. Ao invocar o nome do Senhor, irmão, nosso Espírito ele começa a agir. E quando ele começa a agir, irmãos, há um lavar, há um fluir. É o que está lá em João 7, 39, 37, eu acho. Você lembra esse versículo? No último dia, assim, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí o segredo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Diga para quem está ao seu lado: você tem um rio dentro de você. Ó Senhor Jesus! Amém. Esse rio, irmão, esse rio, o fluir, irmãos, desse rio, ele lava, né, primeiramente a nossa alma, ele nos santifica. Por isso que ele disse que tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas foste santificados. Essa santificação aqui, irmãos, ocorre na nossa alma. É por isso, irmãos, que nós precisamos muito desse fluir do Espírito, do exercitar do Espírito, para que haja renovação na nossa mente, para que haja renovação na nossa alma. Porque, irmãos, quando nós estamos exercitando o Espírito, quando nós estamos sendo renovados, não tem problema entre nós. Não tem problema. O problema que surge entre nós é quando nós não exercitamos o Espírito. Então, Paulo, irmãos, realmente ele nos encoraja a exercitar o Espírito. Eu queria ler com vocês também Tito, capítulo 3. Nesse mesmo encargo do lavar do Espírito, Tito, capítulo 3. Senhor Jesus, versículo 3. Tito 3, versículo 3. Eu vou lendo aqui por conta do tempo, certo? Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Isso aqui, irmãos, era a situação da igreja de Corinto quando Paulo escreveu para eles. Eles cheios de problemas, cheios de dificuldades. Se você olhar toda essa dificuldade aqui, a maior parte é da alma. Desobediência, né? Vivendo em malícia, tudo isso são questões da alma. Mas olha só no versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, em seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mais uma vez esse versículo fala, irmãos, do Espírito, quando ele flui, ele nos lava, né? Ele leva embora
toda a velhice. Agora vamos voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Esse capítulo 6, irmão, de 1 Coríntios, se você prestar bem atenção, né, ele começa falando algumas situações de problemas. A partir do capítulo 12 também tem uma palavra assim, só queria tocar num ponto, que está no versículo 13. Vamos ler. Os alimentos, Coríntios 1 Coríntios 6, 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor é o corpo. Carlos falou isso, né? Irmãos, apesar de nós sabermos que a solução está no Espírito, mas o Espírito ele está em nós. Então ele precisa do nosso corpo, para que o Espírito possa ser exercitado. Então é importante demais, irmão, ter a visão que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós já fomos comprados por preço, né? O final do versículo fala isso, que nós fomos comprados por preço. Agora temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Mesmo que tenha um espírito lá, está queimando, está cheio de encargo, mas se o corpo não cooperar, irmãos, não vamos ter tanta utilidade nas mãos do Senhor. Então é importante ter essa visão. Nós pertencemos ao Senhor, nosso corpo pertence ao Senhor. Vamos glorificar Deus com o nosso corpo. Agora, para concluir, segundo aqui já está de prontidão, né, segundo? Capítulo 6, ainda versículo 17. Olha, irmãos, é interessante esse versículo, parece que ele está meio solto aqui no meio dos problemas, né? Porque ele vem falando de muitas situações aqui, aí o versículo 17 é como se estivesse meio desconectado do contexto. Porque de repente ele fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É como se Paulo estivesse falando, aí, acontece isso, essa situação, essas dificuldades, mas eu queria dizer para vocês, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém. Então, irmãos, é como se Paulo estivesse falando assim, volte para o seu espírito, que todas as dificuldades desaparecerão. Não haverá mais problema entre nós. Então vamos concluir com essa frase. Eu tenho o Espírito. Amém, Senhor? Pode vir. Eu tenho o Espírito. Glória. Amém. Senhor Jesus, nós vamos repetir comigo. Eu tenho o Espírito. Eu posso usar o Espírito. Dentro de mim tem um rio. E esse rio flui. Nós louvamos seja o Senhor. Pelas palavras de encorajamento que têm sido dispensadas para nós na conferência e que nós estudamos também nessa reunião. Essa reunião é uma bênção de Deus para nós. Louvado seja o Senhor. Nós vimos na conferência que o Senhor estabeleceu uma meta através dos apóstolos e que nesse ano de 2019 nós temos uma meta de aumentar em número em pelo menos 20%. É possível aumentar essa meta? Amém. Se nós mostrarmos para nós, se nós tirarmos o caminho da unidade, se nós tirarmos o caminho da unanimidade, isso é possível. Porém, o apóstolo Paulo advertiu os coríntios de que eles não se apegassem a palavras de persuasão, palavras de sabedoria, mas se apegassem à cruz de Cristo. Porque aprove a Deus salvar os que creem na palavra da loucura da pregação. Quem aqui foi salvo pela loucura da pregação? Amém. Nós não fomos salvos por palavra de persuasão. Nós fomos salvos pela cruz de Cristo. Amém. E é essa palavra que nós precisamos levar às pessoas. Amém. Porém, uma vez que nós levamos a palavra da loucura da pregação às pessoas, elas creem no Senhor, elas são introduzidas na vida da igreja e elas precisam exercitar o Espírito.
E nós precisamos exercitar mais ainda o Espírito para acolher essas pessoas. A questão do acolhimento na vida da igreja é algo de extrema importância. Por um lado, nós precisamos acolher as pessoas que chegam na vida da igreja. Por outro lado, nós precisamos acolher aqueles que estão na vida da igreja e resolvem abandonar a vida da igreja. Quando eles voltam, nós precisamos acolher. Porém, ao acolher essas pessoas, nós precisamos estar claros. Nós estamos na era do Espírito, nós temos o Espírito e nós nos movemos segundo o Espírito. O maior problema conosco, o maior problema entre nós, é que nós, vez por outra, esquecemos que temos o Espírito e às vezes esquecemos que podemos usar o Espírito e agimos por nós mesmos. Somos cheios de regulamentos, somos cheios de normas. Evidentemente, nós não somos espirituais ao ponto de sermos desorganizados. A vida de Deus tem a sua própria organização. Se nós exercitarmos o Espírito, andarmos na presença do Senhor e dele dependermos, não haverá confusão entre nós. Pelo fato de nós sermos legalistas, pelo fato de nós sermos cheios de regras, confeccionarmos um manual de orientação para acolher as pessoas de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa religiosidade, muitas vezes as pessoas não se sentem acolhidas no nosso meio. Isso não quer dizer que nós esqueçamos os princípios espirituais que nós aprendemos na vida da igreja. Isso quer dizer que em todas as situações nós precisamos depender do Espírito. Amém. Em Números 27, não vai dar tempo eu ler porque por mais que eu tente ser rápido, eu sou lento para falar. E em Números 27, há o episódio em que as filhas dos Zelofeades, por ocasião da distribuição das terras, pelo fato de Zelofeades ter tido apenas filhas mulheres, uma vez que ele faleceu, elas não teriam direito na herança, estava na lei. Elas não teriam parte na herança e ficariam sem terra. Elas não perderam a esperança. Aleluia, glória a Deus. Elas foram alguém que podia interceder por elas. Amém. Sabe, irmãos, na nossa vida às vezes nós temos coisas que parece que não tem solução, que parece que não tem esperança. É nessa hora que nós precisamos procurar na nossa localidade ou em localidades vizinhas alguém que possa interceder por nós. Amém. E que possa nos levar diante do Senhor. Amém. Elas foram a Moisés. Aleluia, glória a Deus. E Moisés não aplicou a lei. Moisés poderia ter dito: vocês não conhecem a lei? Vocês são 5 mulheres, não têm direito, não têm parte na herança. Moisés levou a causa perante o Senhor. Amém. Nós precisamos aprender a levar as causas perante o Senhor. Amém. E o Senhor não só distribuiu a porção de terra que elas tinham direito, mas a partir daí o Senhor mudou a lei. Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender aí diante do Senhor. Amém. E acolher as pessoas não baseado naquilo do nosso entendimento, mas nós precisamos lembrar: eu tenho o Espírito. Amém. Eu posso usar o Espírito. Amém. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. No dia em que nós cremos pela loucura da pregação, o Espírito entrou em nosso espírito e nós nos mesclamos com Ele. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Porém, irmãos, para que tudo que nós façamos possa ter os resultados esperados, nós não podemos confiar em nós mesmos. Se nós estamos na obra do Espírito,
se nós estamos no mover do Espírito, a nossa necessidade é de confiar no Espírito. Em Êxodo 3, quando Moisés subiu o monte e viu aquela sarça incandescente, em chamas, e a sarça não se consumia, Moisés foi ver uma grande maravilha daquela. Sabe, irmãos, experimente tocar fogo em capim seco. O fogo se espalha muito rapidamente, mas aquela sarça não se consumia. Por meio desse episódio, o Senhor estava dizendo para Moisés que não precisa de que nós façamos nada para Ele. Puxa, o Senhor não precisa que nós façamos nada para Ele. Irmãos, a maneira de Deus trabalhar é no princípio da encarnação. É Deus e o homem. Deus quer que nós sejamos um canal. Deus quer que nós sejamos um meio, para que Ele possa alcançar as pessoas. Em 1960, o irmão Dong deixou o seu país de origem, andou mais de um mês de navio, cruzou oceanos, chegou no Brasil. Quem diria que um japonês ou um chinês que não tinha formação acadêmica, que não tinha muito grau de instrução, que não tinha em quem se apoiar, por meio daquele homem pequeno em estatura, mas que tinha o Espírito e usava o Espírito. Amém. Muitas igrejas, tantas igrejas iam se levantar no Brasil, na América do Sul e em todos os continentes, porque ele dependia do Espírito. Amém. O apóstolo Paulo nos ensinou a usar o nosso Espírito. Amém. Em 1 Coríntios 1, nós vemos que Paulo era um apóstolo. O irmão Dong era um apóstolo. Amém. Mas onde estão as credenciais do apóstolo? Cadê a carteirinha de apóstolo? Cadê o fardamento de apóstolo, o diploma de apóstolo? O irmão Dong tinha um modelo, e nós também temos um modelo. O Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo. Louvado seja o Senhor. Amém. Essa porção eu quero desfrutar com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 30, nós vamos ler. Os irmãos tiveram misericórdia de mim, me deixaram por último, e isso não quer dizer que eu vou até meia-noite, não, irmão. Isso quer dizer que eu tenho um pouco mais de tempo, não tem ninguém ali olhando para o relógio, é a maioria só, né? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 30, diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Irmão, você nada pode fazer de você mesmo, eu nada posso fazer de mim mesmo. E aquilo que eu fizer, o Senhor não aceita, porque Deus não aceita as coisas que procedem do homem. 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 3, né? O apóstolo Paulo falou: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Fale pelo que está do seu lado: a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia! A nossa suficiência vem de Deus. Na forma com que eu julgo, o meu juízo é justo, porque não procede da minha própria vontade. Não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Uma outra característica do apóstolo é que ele não procura a sua própria vontade, ele procura a vontade daquele que o enviou. E o apóstolo Paulo falou para os coríntios: e além das coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim, a preocupação com todas as igrejas. Nesse ano de 2019, para que de fato haja multiplicação entre nós precisamos nos gastar e deixar gastar em prol dos irmãos, e precisamos nos preocupar com todas as igrejas. Nós temos a dupla missão de, por um lado, gerar entre nós o filho varão, e por outro lado, preparar todas as cidades
a nossa volta para amparar os filhos de Deus que porventura ficarem na grande tribulação. Vou andar. Senhor Jesus. Amém. Então, o apóstolo não faz a sua própria vontade, o seu próprio juízo, não busca a sua própria vontade. 31. Se eu testifico a meu respeito, a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um apóstolo não testemunha de si mesmo. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá. O testemunho vem através dos outros, pelos o que eles veem, pelos o que eles observam. Senhor Jesus, aí ele falou a respeito de João: eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava a vós, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. Aleluia! O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais temos ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. As credenciais do apóstolo está ele não se auto-intitular apóstolo, está ele não se auto-vindicar, está ele não procurar a sua própria vontade, não dar o seu próprio testemunho, mas esperar o testemunho dos homens e principalmente o testemunho de Deus. O Senhor Jesus certa vez falou: aquele que me enviou está sempre comigo, nunca me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, nesse ano nós possamos dar esse testemunho de que aquele que nos enviou para as cidades, aquele que nos enviou para as famílias, aquele que nos enviou para pregar o Evangelho, esteja sempre conosco, e nós temos a convicção de que estamos fazendo sempre o que lhe agrada. Sabe, irmãos, por fim, essa obra é do Espírito. E pelo fato de ser a obra do Espírito, o Espírito confirma a obra dos apóstolos, e milagres têm acontecido entre nós. Como pode 3 carretas serem vendidas pelo preço de um carro de passeio? Isso não é coisa de homens, isso é coisa de Deus. As carretas que os irmãos compraram para os expolidos, compraram 3 carretas por R$90.000. Só nós acreditamos porque nós vemos nos olhos da fé. Quando o irmão Doug estava perto de dormir no Senhor, tinha um grupo de irmãos que cuidavam dele. E quando o irmão Doug dormiu no Senhor, esse grupo de irmãos formaram uma equipe para fazer comportagem dinâmica. Eles não eram comportores, eles se tornaram comportores dinâmicos. Quem aqui já foi comportor e vendeu 50 livros num dia? Não é vender livro meramente, é transmitir às pessoas a palavra de Deus através dos livros. Quem já fez isso? Esses irmãos já tiveram a experiência de passar para as pessoas até 60 livros no dia. Isso é ou não é de Deus? Os jovens do estado do Maranhão, só vou terminar com esse testemunho, passaram bastante tempo com cerca de 30 jovens reunindo. E o Senhor deu luz para eles, eles começaram a se movimentar debaixo da orientação, da coordenação dos mais responsáveis, em comunhão com os presbíteros, em comunhão com os cooperadores, e em pouco tempo eles saltaram de um grupo de cerca de 30 irmãos para 150 jovens reunidos. Sabe, irmãos, quando nós dependemos do Espírito, quando nós praticamos a palavra profética, o resultado é que nós não só somos abençoados, mas os milagres nos cercam. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu creio que esse ano Deus vai ter, de fato, muito progresso por meio de nós. Amém. Os irmãos estão dispostos? Amém. Não tem segredo. O segredo é não ter segredo, mas é praticar a palavra profética. Amém. Seguir a direção dos apóstolos. Amém. Exercitar o Espírito. Amém. E assim Deus tem caminho por meio de nós. Amém. Mais uma vez, vamos ficar de pé e vamos falar: eu tenho o Espírito! Eu tenho o Espírito! Eu posso usar meu Espírito!
qual ele foi passado. E essa palavra aqui, segundo acabou de falar para a gente, né, a conclusão dessa série de partilhagens, ela é importante, porque o quanto cremos naqueles que Deus enviou, isso é o que vai definir realmente se seremos prósperos ou não. O versículo é bem claro quando diz assim: para ter segurança, nós precisamos crer em quem? Em Deus. Mas para ter prosperidade, nós precisamos crer nos profetas de Deus. E eu entendo que essa prosperidade ela virá em todos os aspectos. Que nós vamos crescer, eu não tenho nem dúvida. As igrejas vão crescer. Porque o crescimento é uma consequência da pregação do Evangelho. Vocês terem uma ideia. Depois que concluiu a conferência, no final da semana passada, os irmãos da igreja em Niterói, no Rio de Janeiro, eles saíram com um grupo de irmãos para o centro da cidade, foram para um local muito movimentado e foram pregar o Evangelho. Então eles idealizaram uma camisa. A camisa é: posso orar com você? É uma camisa preta com as palavras em branco. Tinha irmãos, a igreja ela foi encorajada, mas a gente sabe que tem irmãos que tremem quando fala de sair, não é assim? Talvez aqui entre nós tenha alguns irmãos assim. Vamos sair para pregar o Evangelho, então já dá desarranjo intestinal, já dá dor de cabeça, dá todo tipo de coisa. Mas olha só, mesmo esses irmãos nessa condição, eles saíram. Aí, como que começava a coisa? Abordava as pessoas, oferecendo a ele uma oração. Então tinha irmão que tinha timidez até em orar. E o que ele fazia? Ia, abordava a pessoa: você quer uma oração? A pessoa disse: eu quero. Pronto, esse irmão foi orar com você. Mas tinha lá, era a participação dele. E isso certamente será levado em consideração por Deus. Porque ele ia lá, abordava a pessoa e conduzia. Então veja só, os irmãos saíram e foi abordada uma mulher. Essa mulher recebeu oração e ela recebeu um panfleto. E ela foi embora para a casa dela. Ela, posteriormente, depois ela voltou e encontrou os irmãos e narrou o seguinte: naquele dia que aquela pessoa abordou ela estava passando por um momento muito difícil. Ela tem um filho de 4 anos e ela estava com o casamento praticamente acabado. E essa situação estava levando ela para um estado de depressão. Mas aquela oração fez toda uma diferença na vida dela. Amém. Porque a condição que ela se encontrava depois daquela oração mudou. Como ela viu o resultado daquela oração, aí ela foi procurar o panfleto, porque no panfleto tinha o endereço do local, o horário das reuniões, porque o sentimento dela era voltar lá para agradecer a uma irmã, que foi uma irmã que abordou ela, agradecer àquela irmã por aquela oração. Só que quando ela procurou o panfleto, ela tinha perdido, não encontrava. E aí ela caiu num desespero. Uma semana, uns dias depois, né, que foi essa semana, uns dias depois daquela abordagem, ela foi para a rua, foi fazer suas atividades. E lá ela voltou a encontrar aquele grupo de irmãos. Ela identificou os irmãos: poxa, os irmãos pela camisa. Aí foi lá. E aí ela narrou a experiência dela. Ela contou o que tinha acontecido. E que ela, depois daquele dia, ela estava decidida a reunir com aqueles irmãos que fizeram toda uma diferença na vida dela. Aleluia. Mas tudo isso começou com o quê? Com um folheto que ela recebeu, uma abordagem na rua, uma oração foi feita e um folheto que ela recebeu. Aleluia. Irmãos, todas as ferramentas e instrumentos que nós precisamos para evangelizar, Deus já nos deu. Nós já temos. Agora, nós precisamos, como Romanos capítulo 12 diz, nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Irmãos, Deus quer salvar pessoas. Nem eu nem você sabemos quais são as pessoas a serem salvas. Mas uma coisa eu digo a você com toda a minha convicção: lá fora existe um monte de pessoas que Deus já preparou para nos receber. Muitas pessoas.
Nós não sabemos quem são. E nunca saberemos se nós não formos até onde elas estão. Então nós precisamos cooperar com o nosso Senhor, pregando o Evangelho para as pessoas, conduzindo essas pessoas à salvação. Um folheto fez diferença na vida daquela pessoa. Deixa eu ver se eu encontro o texto, que ele é bem interessante o que ela diz. O que ela fala sobre essa experiência que teve, tá? Senhor Jesus, amém. Bom, eu posto nos grupos, irmãos compartilham com vocês. Mas assim, nós tivemos esse encargo espiritual que foi compartilhado, mas há alguns